Bom, boa tarde. Eu queria começar agradecendo o convite que o professor Anastácio me fez. Eu falei com ele, vai ser a primeira vez que eu fico alguns dias no Recife. Antes eu passei algumas vezes só muito rápido e estou com uma boa expectativa e gostando muito de tudo. Então, obrigado. Agora, o Anastácio, quando me convidou, ele ainda propôs um tema que é um desafio, né? E que ele ainda disse que ficou imaginando, né, num salto imaginativo. Desculpa a intimidade e liberdade de pensamento, eu comecei a conceber o senhor, que sou eu, falando da gestação da vida filosófica, dos aeiros, das narrativas homéricas, etc. Eu acho que eu não vou conseguir fazer isso completamente, mas vou fazer de alguma forma. O ponto indicado aqui sendo, né, tudo isso que fertilizou a mente, estou continuando a citar o Anastácio, a mente do jovem Platão, que ousou superar de um só golpe a poesia e a sofística, reticências. Então eu vou tentar falar sobre essa gestação da vida filosófica, tá? O que de uma parte não seria novidade, né, porque isso é bastante estudado, mas que essa circunstância mesmo torna esse desafio de falar hoje aqui sobre isso, aproveitando de um conhecimento acumulado, para tentar não propriamente falar de traçar algum caminho novo, mas dar a entender o que se encontra em jogo nisso, né, gestação da vida filosófica, numa simples conferência. O título que eu dei a essa fala, né, Sabedorias Pré-Platônicas, já encontra justificativa, né, na proposta do Anastácio, que tem como ponto de chegada Platão, e depois de Platão, né, na mensagem, tem uma abertura garantida pelas reticências, ou seja, alguma coisa que continua aí, que configura o que nós consideramos como filosofia. Eu acho que ninguém recusará, pelo menos de antemão, que nós possamos tomar Platão como o ponto a partir do qual nós podemos falar com toda propriedade em filosofia, pois é na obra de Platão, que naturalmente põe em cena Sócrates, né? Não estou descurando disso, mas a obra de Platão, é nessa obra que se define o que é o que não é o filósofo, o que é o que não é a filosofia, o que é o que não é a vida filosófica. Eu não quero dizer que antes de Platão não houvesse filosofia, e isso seria uma falsidade, considerando o que diz o próprio Platão, mas o filósofo se encontrava ainda mal delineado na vasta categoria dos homens sábios, com os poetas, erísticos, sofistas, etc., do modo como nós vemos Sócrates caracterizado, né, e também seus discípulos nas nuvens de Aristóteles, por exemplo. Agora, a minha função, eu entendo aqui, não é examinar o que Platão, em termos de doutrina, teria fornecido à filosofia, que pudesse ser entendido como alguma definição, embora eu esteja pensando na definição no sentido de horizon, né, do termo grego definir, ou seja, algum tipo de delimitação. Então, se nós quisermos pensar em grego, algum tipo de horizonte do que seria a filosofia, o filósofo, a vida filosófica. Não tanto porque Platão proponha um horizonte muito definido para a filosofia, mas porque eu entendo que esse horizonte não consiste em alguma doutrina definida, mas que ele esteja encarnado na figura que aparece nos diálogos, que é Sócrates. Bom, das figurações de Sócrates em Platão, nós poderíamos tomar como referência, né, para esse ponto do horizonte do que é a filosofia,
alguns pontos nodais da configuração do filósofo, e poderia ser, por exemplo, a provação da verdade da declaração de Apolo na Apologia e a descoberta de o filósofo ser o mais sábio por ser o único que sabe que não sabe, passagem famosa. A pergunta sobre o que é no Mênon, em que o chame de virtude se mostra uma resposta insuficiente para saber o que é a virtude. Ou mesmo outros pontos do contraste entre o jogo próprio do sofista e o labirinto do filósofo neotideno, ou do erístico, né, o primeiro. A maiêutica como método, a dialética, o diabo. Haveria vários pontos para considerar. Mas como nós estamos pensando aqui no filósofo e na vida filosófica, eu escolhi uma passagem que eu gosto muito, eu já escrevi mais de uma vez sobre ela, que é essa primeira que está no handout, né? Que é a passagem do Teeteto relativa a Tales, né? Como Tales observasse os astros e olhasse para o alto, tendo caído num poço, uma Trácia serva arguta e gracejadora, se diz que dele zombou por cuidar de saber o que há no céu, esquecendo que estava diante de si a seus pés. É uma passagem famosa, né? O motivo de eu escolher essa passagem, que se poderia considerar anedótica e nada nobre para constituir um ponto nodal com relação ao horizonte para a filosofia e o filósofo, tem em vista justamente o seu caráter comum e, por constituir um autêntico lugar comum, a possibilidade de que nela confluam vários sentidos. E se trata de um lugar comum, prova a fábula de Esopo, que segue o mesmo padrão, que é o segundo texto, né, o mesmo padrão narrativo, e conduz a mesma conclusão sobre o sábio que pesquisa o etéreo, esquecendo o que tem sobre os pés. É os dois, né? Um astrólogo astrólogo eu poderia traduzir como astrônomo, né? Astrólogo em grego, saindo cada noite, tinha o costume de observar as estrelas. Então, certa vez, perambulando pelo subúrbio e tendo toda a atenção posta no céu, caiu sem perceber num poço. Como ele se lamentasse e gritasse, alguém que passava perto, ouvindo os gemidos, aproximou-se e, sabendo o que tinha acontecido, disse: "Ei, você, tentando ver o que há no céu, o que há na terra, você não vê?" Ainda que seja difícil datar as fábulas de Esopo, eu acho que é produtivo pensar que a fábula antecede a narrativa de Platão, para que a gente possa observar como que ele procede a algumas mudanças importantes no entrecho que deve ser tradicional, e que são resumidos assim pelo Paulo Butti de Lima. Então, primeiro, né, em primeiro lugar, não mais um astrólogo, mas Tales. Em segundo lugar, não um passante qualquer, mas a serva graciosa e inteligente. Em terceiro lugar, o que vale para Tales vale para todos os filósofos. Em quarto lugar, o riso da serva é o riso da multidão, do conjunto do cidadão. Em quinto lugar, assim, de um lado, temos que as atividades cívicas que competem ao cidadão acabam transformadas em atividades de serviço, e as ocupações dos homens livres são identificadas como falta de tempo livre e de educação, enquanto, por outro lado, a verdadeira liberdade se mostra distante das atividades da cidade. Isso são as opiniões do Paulo Butti, num livro chamado Platão, que está traduzido em português, mas eu entendeu. Bom, isso coaduna, sem dúvida, com o comentário de Sócrates, que precede a anedota, em que ele afirma que, na realidade, só o corpo do filósofo jaz na cidade e passa aí uma temporada, mas a intelecção é de Ânoia, que considera tudo isso pequeno e um nada que ela despreza, voa por toda parte como diz Píndaro, às profundezas da terra, medindo sua extensão, e ao que está acima do céu observando os astros.
Contudo, isso está no epíteto também antes da anedota. Contudo, considerando os dois primeiros aspectos destacados pelo Paulo Butti, né? Não mais um astrólogo, mas Tales, não um passante qualquer, mas a serva, é nisso que eu desejo fixar, nós nos fixemos aqui, para considerar a importância que assume na versão platônica a introdução dessas duas personagens, Tales e a serva, já que em Esopo se trata não propriamente de personagens, mas de tipos anônimos, um astrônomo qualquer e um passante também sem outros traços. Nós podemos pensar que a serva Trácia continua a ser nada mais que um tipo, já que ela se mantém anônima. O seu papel aí nesse trecho tendo recebido interpretações diversificadas, por exemplo, as que se orientam para pensar na redefinição de gênero. O passante na fábula de Esopo se dizia no masculino, entendendo que se trata agora, opinião de uma comentadora italiana, Caravera, de um feminino submisso ao comando do filósofo, em simbólica bipolaridade da sabedoria masculina do verdadeiro filósofo, ou ainda, na opinião de uma comentadora brasileira, Santos, que é a figura do feminino apresentando-se em sua materialidade, oposta às abstrações do pensamento filosófico. Mas não se trata só de pôr agora em cena uma mulher, embora isso eu acredito que é importante aí, como também uma serva e Trácia. Ou seja, uma mulher que se encontra aí numa dupla situação de fronteira, tanto social, porque é serva, e as interpretações anteriores, né, inclusive do Paulo Butti, respondem bem a isso, quanto étnica, porque Trácia. Esse detalhe da anedota socrática, sendo difícil de interpretar, mas podendo justificar-se talvez pelo fato de que a Trácia, aí tem que visualizar o mapa, né, ela seja, acima do Helesponto, o contraponto exato da Jônia. A Jônia está embaixo, a Trácia está em cima. Curiosamente, a Jônia está na Ásia, a Trácia está na Europa. Tales sendo natural da Jônia. Enfim, não só serva, nem só Trácia, como também o que eu julgo o traço mais importante, arguta e gracejadora, as palavras que estão aí em grego, emelés, caicarias, o que nos garante que, seja qual for o papel que se entenda que se lhe empresta, não se trata de uma pessoa estúpida, porque é arguta, e justamente porque ela é arguta, ela também é gracejadora, ela faz piadas com quem ela percebe. Na ambientação que traz a cena a mulher, convém lembrar que também é um tratado das mulheres dos guardiões no livro 5 da República, especificamente de como elas seriam educadas como os homens com ginástica e música, que Sócrates observa que é preciso não temer a zombaria dos gracejadores. Ele está usando essa mesma palavra, escômata, tom, cariento, só que aqui está no plural. O que em geral se entende que remete para a Assembleia de Mulheres de Aristófanes, que representada em 392, mas aqui eu acredito que se deve dar um impacto mais amplo, no sentido de que o filósofo tem sempre de haver-se com esse tipo de gente arguta, como é a serva e como é Aristófanes, que são as pessoas que gostam de fazer rir e riem do filósofo. No sentido que eu empresto a essa cena, como uma das representações nodais delineadas por Platão sobre o horizonte da filosofia, a serva Trácia, arguta e gracejadora, condensa em si uma percepção apurada sobre esse tipo de sábio que é o filósofo. Percepção sem a qual não seria possível esse reconhecimento. Em outros termos, né, eu estou querendo dizer que enquanto outro ou outra do filósofo, é ela que, com argúcia e gracejo, em certa medida, constitui filósofo nessa cena. Bom, considerando a segunda personagem, eu acredito que dar ao astrônomo da fábula o nome de Tales responde ao mesmo esforço de definir um horizonte,
fazendo confluir nele várias intenções. Em primeiro lugar, não há como descurar que, mesmo não falando de filósofos, esse tipo de gente já fora posto em ridículo pelo gracejador Aristófanes, né, o poeta cômico, inclusive com o nome de Sócrates, o qual na comédia As Nuvens, que é de 423, aparece pendurado em cena, né, pendurado numa cesta, porque ele diz, né, eu caminho no alto e observo o sol. Isso garante que a anedota do Teteto visa, antes de tudo, a um argumento que eu diria de ordem genealógica, no sentido de reconhecer que o filósofo, qualquer filósofo, pertence à sucessão de Tales. Esse é um dado importante que faz confluir a perspectiva platônica com uma perspectiva comum que remonta pelo menos à comédia da década de 420, em que há outros exemplos de sábios, que para nós seriam filósofos, ridicularizados na comédia, como, por exemplo, Protágoras, de quem se dizia na peça de Euclides, né, que chamava Aduladores, que é de 422 e 421, nós só temos fragmentos, né, um deles diz o seguinte: e lá dentro está Protágoras de Tel, que conta lorotas, o bandido, sobre as coisas do céu, mas come as coisas da terra. É o mesmo jogo de oposição, né? O céu e a terra. Bom, o que eu estou chamando de argumento genealógico diz respeito a um procedimento comum que se constata também com relação a outros gêneros de conhecimento e de discurso, o qual consiste em reconhecer uma certa especificidade ou um horizonte, se nós quisermos, por retrospectiva. Parece que se trata de uma necessidade, quando está em causa, reconhecer algo novo. Assim como a serva traz-se arguta e gracejadora na sua posição de alteridade, permite que se reconheça o horizonte do filósofo, atribuir a Tales o papel de fundador desse horizonte corresponde a incluí-lo nele, de certo modo, desfazendo sua alteridade de Tales. Eu digo isso porque Tales, para si e para seus contemporâneos, simplesmente não era filósofo, mas simplesmente um sofós, um sábio. Fazendo parte, aliás, das listas dos 7 sábios arcaicos, incluindo a de Platão no Protágoras, que é a primeira dessas listas que nós recebemos. Então, nessa lista, Tales de Mileto, como primeiro, encontra-se na companhia de Pítaco de Mitilene, Bias de Priene, o nosso Solon, ou seja, Solon de Atenas, né, Platão está querendo dizer, o Cleobulo de Lindo, Milson de Quene e Quilon da Lacedemônia, todos os personagens da primeira metade do século VI a.C., e nenhum deles filósofos. Eles são os sábios, os 7 sábios. A imagem de Tales como sofós, como sábio, era, aliás, consagrada já no século V, pois nas Aves de Aristófanes, após as Aves terem fundado a sociedade nos ares, e a ela comparecer o arquiteto Méton, que é um personagem, né, prometendo com o uso de réguas medir o ar e traçar na cidade, no ar das aves, né, uma praça, e caminhos retos que levam direto à praça, para o centro, etc. Isso faz com que a personagem Pisetello, que é uma das aves, exclame, então, o homem é um Tales, ou seja, falar sábio é sinônimo de falar Tales. Isso é interessante, né? Porque usava-se no Brasil há muito tempo atrás, tudo isso, os lugares comuns vão sendo perdidos, né? As pessoas usavam para dizer alguém inteligente, sábio, falar Rui Barbosa. Rui Barbosa era aquela figura que é mais ou menos que está aqui, o homem é um Tales, quer dizer, é um prodígio. O Tales, então, seria epônimo de sábio, né? E o que Sócrates faz, portanto, no Teeteto, é arrebatar Tales do conjunto dos sábios, reivindicando como protótipo e fundador de uma sucessão diferente, que é a do filósofo. O sucesso dessa releitura, que comprova a sua propriedade, essa releitura de Platão, mostra-se já em Aristóteles, que na metafísica reitera a posição inaugural de Tales como o primeiro daqueles que se ocuparam das causas
em outros termos, o primeiro dos filósofos. Agora, tem um dado incômodo na apropriação platônica. É que, para ser filósofo, Tales teve de cair no poço. Mais exatamente, ele só pode ser o primeiro dos filósofos porque caiu no poço. Talvez justamente pelo desconcerto que essa queda provoca, né, o Gadamer sugeriu, primeiro numa palestra feita no Boston College, que Tales não caiu no poço, como supunha a serva Trácia, mas teria descido ao fundo do poço para então poder ver as estrelas sem a interferência de luzes periféricas. Uma hipótese que ele retoma numa conferência que está disponível no YouTube, está em alemão, mas tem legenda em espanhol. Eu estou citando a partir do Gustavo Laet Gomes, que é o trecho seguinte aí, né, em que o Gadamer diz o seguinte: Tales não caiu num poço, mas desceu para dentro de um poço seco, como se fosse um telescópio antigo. Por conta do limite que representavam as paredes do poço, ele podia ver a passagem das estrelas com exatidão. E graças a essa técnica, ele pôde representá-las com grande precisão. Foi assim que ele criou o primeiro telescópio. Portanto, não tem nada disso de que ele tenha tropeçado e caído no poço. A anedota é muito melhor do que isso, pois demonstra a sua astúcia técnica e o risco que ele teve de correr ao entrar e sair do poço. Sua astúcia teórica e sua paixão se realizam efetivamente nessa anedota que a antiguidade tardia, a antiguidade depois de Platão, né, nos transmite, como se Tales fosse um sábio absurdo. Bom, agora, se é que o Tales, né, então, não tenha ele próprio caído no poço, a conclusão é que foi Platão, afinal, que jogou lá no poço. Porque o texto do Teto é muito claro, né? Se vocês voltarem no primeiro, como Tales observasse os astros e olhasse para o alto, tendo caído num poço, o verbo pipten está aí, essonta eis frere. Não tem dúvida para Platão. O que ele responde? Muito bem a cena da fábula, em que se usa o mesmo enunciado, né, com o verbo pipten eis frere, cair no poço, com relação ao astrônomo, que, diz a fábula, né, tendo toda a sua atenção posta no céu, caiu, sem perceber, num poço. O catapiptem está aí, com o verbo elaten, né, sem perceber. Então, estabelecido que não há dúvida quanto à queda, a única diferença entre as duas versões poderia estar em que o astrônomo cai literalmente sem perceber, que é o sentido que está aí do elaten, o que conduziria a uma instigante pergunta, né? Porventura o Tales de Platão teria caído por quê? E cair porque ler equivaleria a ter intencionalmente buscado o telescópio do Gadamer. Bom, a crer-se na doxografia sobre Tales, isso não poderia ser considerado um absurdo, essa hipótese. Conforme Aristóteles, né, na Política, justamente para demonstrar que é fácil para os filósofos enriquecer, se quiserem, mas não é por isso que eles se esforçam, Tales, tendo previsto pelo estudo dos astros que a colheita de azeitonas num certo ano seria farta, ele saiu alugando, durante o inverno ainda, todos os lagares para fabricação do azeite, né, todos os lagares de Mileto e de Quios. Então, quando veio a fartura de azeitonas prevista, houve uma inesperada procura por lagares, os quais ele, então, alugou pelo preço que ele quis, ganhando uma enorme fortuna. Isso está na Política de Aristóteles, do livro 1, 11. Nas nuvens de Aristóteles também, o Tales é tido como um paradigma de alguém que sabe resolver questões práticas, pois quando um dos discípulos de Sócrates conta como seu mestre certa vez havia arrumado espertamente que comer, Estrepsíades, que é a personagem cômica, exclama estupefato: então, por que ficamos ainda admirados com o tal de Tales? Nesse contexto, ressalta mais ainda o fato de que Platão tem optado
por explorar não a perícia astronômica ou a capacidade de prever acontecimentos e resolver dificuldades da parte de Tales, mas a atopia, o deslocamento, né, se nós quisermos, segundo Platão, de todos os que passam o tempo na filosofia, já que ele esclarece a partir do exemplo dado na sequência dos textos, né, que na esfera privada, na verdade, passa despercebido para o filósofo, tanto quem está a seu lado quanto quem é seu vizinho, não sabendo ele não só o que eles fazem, mas por pouco também se são homens ou algum outro animal. E na esfera pública, quando no tribunal ou em outro local ele é forçado a discutir, e alega estar aqui, o que está a seus pés e sob seus olhos, ele faz-se risível não só para as trácias, mas também para o resto da multidão. E cai tanto em poços quanto em todo tipo de situações sem saída, por inexperiência, por apeiria, sua terrível inconveniência atribuindo-lhe a fama de burro. Certo? Está na continuação da Teteto. Bom, mas isso não significa que a atopia de Tales, quer dizer, o fundo do poço, né, se deva à falta de recursos, configurando mais bem uma espécie de atopia buscada e cultivada. No livro 1 da Metafísica, que eu fiz referência antes, né, Aristóteles diz que Tales pode ser considerado legitimamente o primeiro dos filósofos que filosofam, não pela sua utopia ou pelos múltiplos recursos, mas por ele ter sido o primeiro a ocupar-se da pesquisa sobre a causa. Então, aí tem uma leitura agora de Aristóteles importante. Nos termos exatos dessa passagem famosa, que está aí, né, no próximo texto, ele diz que dos primeiros que filosofaram, dos primeiros filósofos, a maioria considerou que só as causas de espécie material eram princípios de tudo. Então, arcas panta, né? Todavia, quanto ao número e espécie de tal princípio, não o mesmo dizem todos, mas Tales, o principiador, tá, o arquegos, desse tipo de filosofia, diz ser água, por isso também a terra sobre água ele manifestou estar, tomando talvez essa suposição de ver o alimento de todas as coisas ser úmido e o próprio calor nascendo disso e nisso vivendo, e de onde se nasce, isso é o princípio de tudo, e por isso, então, essa suposição adotou, e também por as sementes de tudo terem natureza úmida e a água ser princípio da natureza. Bom, como vocês sabem, né? E aí, como está considerando Aristóteles, a declaração atribuída a Tales de que a água é o princípio de tudo, né? E do phantom arqué, é que faria dele, segundo Aristóteles, né, o primeiro dos filósofos, ou pelo menos, usar o termo de Aristóteles, desse tipo de filosofia, que é a que investiga a causa material da física, da natureza. Além do dito que se lhe atribui, interessa no comentário de Aristóteles a afirmativa de que Tales é um arquegos, ou seja, mais que simplesmente ter dito algo sobre arqué, que é a água, né, se alguém teria dito, no que ele diz, tá, se percebe a performance de alguém que não é só o primeiro, mas que conduz a arqué. Esse é o sentido de arquegos, né? O verbo argen, que é conduzir, alguém que arquem tem, arquem. Tanto quanto, tá? Havia outros arquegoi, como, por exemplo, Platão. Por exemplo, Homero, que Platão afirma na República, né, que é o arquegos dos tragediógrafos. Iniciador também, quem conduz a arqué da poesia trágica. Bom, com relação tanto a água ser arqué de tudo, quanto a Tales ser o arquegos desse tipo de filosofia, é bom lembrar
que o termo arqué cobre 3 sentidos básicos. Né? O primeiro, o de começo no tempo. Então, nesse caso, a água deve ser considerada como aquilo que existiu ou existia no começo. E Tales, por seu lado, tá? Sendo também, temporalmente, o primeiro dentre os que filosofaram. O que nos forneceria uma dimensão que eu chamaria de arqueológica. Estou procurando termos com arqué para a gente pensar aqui nesses 3 sentidos. O segundo sentido de arqué é o de origem, propriamente, né? Quer dizer, da origem de uma série de onde outras coisas derivam, o que vale tanto para a água, tá, que se desdobra aí nos outros elementos, bem como para Tales, de que se desdobram os filósofos, já que ele está lá como origem disso. Uma dimensão que nós poderíamos pensar que é arquetípica, né? Prototípica, que deve ser reconhecida aí, então, em ambos. Agora, arqué também significa, e principalmente, poder, né? Que está em monarquia, oligarquia. E assim como o arconte é quem governa, que é quem governa, né? Assim como ele detém arqué enquanto começo e princípio, e a partir daí ele exerce um certo poder sobre a sucessão, isso também valeria para a água e para Tales, que tem, então, esse poder sobre os desdobramentos. Assim, ainda que o comentário de Aristóteles possa parecer meramente uma espécie de revisão de bibliografia, ele empresta a Tales uma importância ímpar enquanto arquegós dos que filosofam. Em outros termos, todos os que filosofam têm seu começo e seu protótipo nele, bem como são filósofos enquanto uma sucessão sob o poder de Tales. Bom, é importante considerar que, dando a Tales esse estatuto, Aristóteles não diz que ele é um início absoluto, né? Pelo menos com relação à afirmação sobre a água, pois ele é posterior aos poetas, mais exatamente aos fundadores de mito, aos fazedores de mitos, né? Os mitopoioi, os quais ele considera que são como que filósofos, né? Também é uma declaração famosa, né? Mitopoios filósofos pausetim, né? O fazedor de mito é uma espécie de filósofo. Então ele continua imediatamente depois da passagem que nós acabamos de ler, está aí, né? Alguns dos que primeiro falaram sobre os deuses, homens antiquíssimos e muito anteriores à presente geração, que parecem admitir o mesmo sobre a natureza, pois fizeram do oceano e de Tétis os pais da geração, bem como da água o juramento dos deuses, a chamada por eles estígia. Mais honrado é, com efeito, o mais velho, o juramento sendo o mais honrado. Aristóteles, nesse caso, está remetendo para o verso da Ilíada, em que a Hera, que está falando, a deusa Hera, se diz no verso, né, o oceano e Tétis são pais de deuses. Que na compreensão de Aristóteles, aí significa que pais de todos os deuses. Sendo de destacar, como ele percebe que o dito por Homero de um modo mítico e genealógico é retomado por Tales numa linguagem física. Então, não mais procriação, mas causa material, segundo Aristóteles. Não mais paternidade, mas princípio. Não mais deuses, mas natureza, física. Mesmo que nos dois casos se trate de Gênesis. Nós podemos dizer que é da descendência, portanto, de Homero e de Tales que o filósofo encontra seu lugar. Está na descendência de Tales, mas Tales está de Homero. Mas tomar como referência a ideia de que a arqué é água exige, né, que nós remontemos. Aristóteles diz que eram homens antiquíssimos, né, que nós remontemos antes além do que supunha Aristóteles, há um contexto muito mais amplo do que a Grécia somente, que é esse do Mediterrâneo Oriental,
e que eu acho que a forma adequada de definir o que é esse espaço geográfico histórico é entendê-lo como uma zona de convergência cultural. Né? Eu chamo isso de zona de convergência cultural do Mediterrâneo Oriental. Estou buscando esse termo na linguística comparada, né? que a gente tem o conceito de zona de convergência linguística e dos processos que acontecem no contato entre línguas. E língua é cultura. Né? É curioso, né, que mesmo os gregos tendo apontado inúmeras vezes a sua relação com o Oriente Médio, que nós modernos, pelo menos desde o século XIX, né, tenhamos teimado em cultivar a ideia de que tudo foi criado pelos gregos, que é a concepção que os romanos, na verdade, que elaboraram e nos transmitiram. Assim, tanto havia a tradição de que Tales era felício, quanto a de que aprendeu matemática e geometria no Egito. Não importa o quanto isso tenha de efabulação, uma efabulação que responde à admiração sob a forma de adesão ou de repulsa que os gregos nutriram pelo Oriente desde sempre, eu acho que até agora. De qualquer modo, em termos espaciais e simbólicos, nós temos de lembrar que a Jônia, de onde provém, portanto, tanto a filosofia quanto os poemas homéricos, é parte da Ásia, separada da Europa pelo Estreito de Dardanelos e pelo Bósforo. Quem está na Europa é a Trácia, tá? Embaixo, na Ásia está a Jônia. Então, agora, antes da metade do século XIX, né, foi então a nossa ignorância, não saber ler o que estava sendo dito, que produziu a ideia do chamado milagre grego, em que, graças a Deus, por milagre ninguém acredita mais, que desde o início do século passado caiu por terra essa ideia, pelo conhecimento que nos proporcionaram as tabuinhas de argila escrita cuneiforme, né, espalhadas aí pelos desertos do Iraque, da Síria, da Anatólia, em uma dezena de línguas, até então desconhecidas, né, de famílias linguísticas muito variadas, né, como o sumero, o acádio e o hitita, que são de famílias diferentes, sem falar na decifração do egípcio. Né? O que se constatou desde então é que nem em Tales se encontrava a arqué absoluta, nem num contador de mitos como Homero, ambos, se eu posso dizer assim, sendo literalmente arqueboi, ou seja, personagens que não eram arqué, mas eles transportavam e transmitiam um arqué muito mais recuado no tempo. Bom, a ideia da água como princípio, né, material, para usar o termo de Aristóteles, né, e pai de deuses, para usar o de Homero, encontra-se aí documentada, né, magnificamente documentada, no poema babilônico intitulado Enuma Elish. O título do poema são as primeiras palavras, né, que significam quando no alto, que é do final do segundo milênio antes de Cristo, e que principia afirmando a prioridade dos deuses, né, Apsu e Tiamat, que corresponde respectivamente aí a água doce e água salgada, dizendo que eles são pais de todos os deuses. É o que está aí na sequência. Né? O poema diz, né, quando acima o céu não tinha nome, embaixo a terra por nome não foi chamada, Apsu, o primeiro, genitor deles, Mumu Tiamat foi quem os gerou todos. Suas águas eles por inteiro misturavam, prado não havia, brejo não se enxergavam, quando dos deuses nenhum ainda existia, e ninguém nome tinha nem fados fixados. Criaram-se deuses no interior deles, Larmu e Lahamu surgiram, por nomes foram chamados, antes que ingressassem na idade adulta, Anshar e Kishar se criaram, que eles mais avantajaram. E a partir daí segue a sequência da geração dos deuses. Pode parecer estranho que eu tenha dito acima, né? Que a água não só pai dos deuses, a partir dessa lógica, mas ela também princípio material, que isso se encontra no Enuma Elish. Agora, o que acontece é que, além da teogonia que se expõe aí no poema, então, as duas águas são os pais aí dos deuses, né? Eu tenho visto aí também
que aí existe também uma cosmogonia, que não tem nada de estranho, né? Pois as duas coisas costumam ir juntas, como na teogonia do Hesíodo, por exemplo. De fato, né, ao lado de agirem como deuses, tanto o Apsu quanto a Tiamat terminam tornando-se lugares do mundo. O Apsu se transforma no abismo de água doce que existe sob a terra, de onde procedem as fontes e os rios, e a Tiamat, ela tanto o mar que circunda a terra, quanto a própria terra e o céu cancelados. Essa mudança de uma genealogia de Deus para uma espécie de cosmogonia, ou cosmologia, né, depende das narrativas de sucessão divina que nós encontramos no poema. O Apsu, que era o primeiro rei dos deuses, o primeiro soberano entre os deuses, ele é destronado pelo seu neto, que lhe retira a coroa ou um tendão, a palavra pode significar as duas coisas, mas a opção por tendão é muito bom, porque isso significa que ele se torna inerte, ele deixa de ser um ser organizado e se torna algo inerte, tornando-se então o lugar Apsu, ele se torna um lugar, onde inclusive o faz o seu palácio. E no caso da Tiamat, depois de uma luta com o deus mais novo, que é o Marduk, ela é morta pelo Marduk, partida ao meio, da parte de cima do corpo dela é feito o céu estrelado, da parte de baixo do corpo é feita a terra. Ela também se torna um lugar. Isso é interessante por essa relação, né? Quer dizer, não está tão longe de pensar que uma cosmogonia genealógica divina, que ela seja tão incompatível de uma cosmogonia física da natureza. Bom, que essas concepções não se restringiam aos povos mesopotâmicos, né, dá testemunho, na zona de convergência sempre do Oriente, do Mediterrâneo Oriental, de que os gregos participam, né? Dá testemunho o primeiro relato, por exemplo, cosmogônico do Gênesis hebraico. Né? O nome hebraico do Gênesis é Bereshit, ou seja, no princípio. Tá? É interessante que lá o poema começou também falando do princípio. E Tales fala também a arqué. Nós estamos nesse discurso. Lá no começo, né, do Gênesis, diz que no princípio Elohim fez os céus e a terra era vazia e vaga, havia trevas sobre a face do abismo, e o sopro de Elohim pairava sobre a face das águas. Então, concebe-se aí nesse texto, né, um estado inicial do mundo como esse abismo, né, em hebraico terrum, de águas, vazio e informe, né, torru, burru, né, que é uma imagem difícil de interpretar, os dois adjetivos sendo traduzidos na Septuaginta, por exemplo, aóratos e acatasqueuastos, invisível e improvisada, seria uma boa tradução, então não está pronta ainda. Agora, sem dúvida, essa ideia, né, é uma reminiscência dessa água primigênia aí do poema babilônico, ou de concepções análogas que circulam aí nessa zona de convergência. Uma vez que tudo indica que esse relato da Bíblia ele tenha sido composto depois do cativeiro da Babilônia, tá, no século VII a.C., o que o torna, por sua vez, mais próximo de Homero e de Tales. Bom, destaca-se como, nesse caso, o abismo de águas aparece como aquilo que antecede o aparecimento das formas, as quais requerem o surgimento de limites, das formas mundanas que Deus vai organizando. Né? E aí a observação, né, que nada melhor para representar visualmente, mentalmente visualmente, algo sem limites, que a forma da água, que é um tanto informe. Ela tem a forma do recipiente em que ela está, senão ela é essa coisa sem limites. Essas primeiras palavras aí da Torá, elas representaram um problema para os comentadores, na medida em que, após afirmar-se que no princípio foram feitos o céu e a terra, então se introduz esse abismo trevoso e informe de águas. Então, por exemplo, né, tentando responder isso, o Filo de Alexandria, né, que é platônico, ele interpreta que a criação inicial
diria respeito ao mundo inteligível que Deus primeiramente fez como um arquiteto, palavras dele, tá? Que antes de construir uma cidade, a concebe no seu espírito. No que ele é seguido também por um outro platônico, que é o Santo Agostinho, por exemplo, nas Confissões. Né? Agora, é interessante a opinião do rabino medieval Rashi, porque depois de garantir que o texto bíblico não pretende ensinar-nos nenhuma ordem cronológica, e anotar que caso se admitisse o contrário, o relato seria inconsistente, de falar que fez o céu e a terra e depois aparece essa água, ele diz que que nós ficamos admirados porque está escrito e o espírito de Elohim flutuava sobre as águas, sendo que ainda não fomos inteirados de quando teve lugar a criação das águas. E ele termina concluindo que disso se deduz que as águas eram anteriores à terra. Quer dizer, essa última conclusão é importante. De fato, não tem nada no texto que afirma que a criação dos céus e da terra se fez a partir do nada, parecendo que antes se trata de formar a terra a partir do abismo de água pré-existente, ou seja, do terron, inclusive considerado como uma entidade, que é o que diz, por exemplo, Jean Monteiro, né? Lembrando que o conceito de criação propriamente dita é ex nihilo, do nada, né? Não aparece na Bíblia mesmo, mas que Deus organiza um imenso caos, transforma-o, enche de coisas, mas esse caos existia no princípio, e em nenhum lugar se diz claramente que Deus foi seu autor e o tirou de um nada absoluto. Ora, essa é uma característica, continuo citando Monteiro, do próprio problema cosmogônico da mitologia mesopotâmica, na qual só o devir é considerado e não a origem absoluta dos seres. Bom, sem dúvida que o Caos de Hesíodo, que escreve numa tradição diferente da testemunhada por Homero, sem dúvida, de alguma forma responde também a essa ideia de abismo primordial. Caos é abismo, né? Mesmo que pareça que nele, em Hesíodo, não se trate de abismo de água, mas de alguma abertura interior. Nós deduzimos isso pela etimologia da palavra, né? Carne quer dizer abrir a boca, mas de alguma abertura anterior, na qual a terra comparece logo em seguida como sede resvalável para Deus e homem. Hesíodo é um bom exemplo para nós pensarmos como funciona uma zona de convergência cultural. Nela, não se trata nunca de concepções únicas, mas de concepções que se mesclam. Na referida zona, quando se regride no tempo, na zona do Mediterrâneo Oriental, tá? O mais antigo que nós encontramos, né, como os primeiros que nos deixaram registro, são os sumérios, que inventaram a escrita cuneiforme no século 33 a.C. Eu sempre chamo a atenção dos meus alunos, tá, para essa vertigem do tempo, falar de século 33. Nós estamos no século 21, a nossa cultura dita ocidental e cristã, e nós achamos a maior vantagem estar no século 21. Agora, o que significa, né, imaginar 3.300 anos? Né? É provável que os nossos descendentes, se é que eles vão sobreviver a todos os cataclismos que se anunciam, né? Que daqui a 1.200 anos eles possam ter o sentido do que é uma contagem de 33 séculos. Né? Mas o que eu quero chamar a atenção é para que, mesmo nós podemos regredir desde o século XIX, né, a segunda metade, 33 séculos antes de Cristo, existem indícios de que a língua suméria tem empréstimos de uma outra língua falada antes no espaço ocupado pelo sumério. Aqui se dá o nome convencional de proto-tigrídeo, ou seja, quando nós regredimos ao máximo no tempo, a língua, e supõe-se o povo que nós encontramos, já é mestiço. Então, numa zona de convergência cultural, a marca por excelência é a mestiçagem. Como que aparece que acontece não só em Hesíodo e os gregos, como em todo o Oriente do Mediterrâneo.
Nesse espaço, portanto, mais que concepções unitárias, nós encontramos ideias variadas que se encontram e se mesclam relativas ao mundo, aos homens, à vida, à morte. Não se trata, portanto, de buscar influências ou identidade, mas apreciar justamente a diversidade e os processos de hibridização. Para Hesíodo, né, o mar não se encontra no início da teogonia, da origem dos deuses. Mas ele comparece logo como um dos primeiros filhos da Terra, né, que ela gera, inclusive, sozinha, os primeiros. Mais à frente, fecundada pelo céu, ela gera o oceano, que parece um duplo do próprio céu, pois ele circunda a Terra toda em volta. Essa ideia do oceano como o rio que circunda a Terra, e que talvez esteja sendo adotada por Tales, porque ele fala que a Terra flutua na água, né? Ela está presente na representação do mundo, né, gravada por Hefesto no escudo circular de Aquiles, né, no canto 16 da Ilíada, em que na última borda, Hefesto incrustou o oceano, né, diz lá o texto, nele, no escudo, então ele, Hefesto, pôs a força do rio oceano na orla extrema do escudo bem trabalhado. Eu quero que vocês pensem isso. Tá? O escudo redondo, né? E Heródoto também, né? Ele diz que essa ideia é a ideia que os gregos têm, né? A ideia que os gregos defendem com o Logos, porque eles dizem que é onde o Sol se levanta e em volta da Terra toda ele flui, o oceano, mas eles, os gregos, não mostram isso com fatos, com erga. Agora, essa concepção é compartilhada também por Assírios, né, que é esse mapa que eu botei para vocês, de que nós contamos com um mapa mesmo do mundo, né, que está uma tabuinha conservada no Museu Britânico. Do lado tem aí a explicação, tá? A explicação é tirada do que está escrito na tabuinha, está na frente no verso, não é inventado. Mas aí, olhando vocês vejam que tem uma coisa que desce, né, de cima para baixo, que seria o Eufrates. O número 13, que está aí, é a Babilônia, a cidade de Babilônia. Então, o Eufrates está passando dentro da cidade de Babilônia. Tem aí outros lugares, tá? Alguns localizados, alguns não. O que está aí com essa numeração 14, 17, 15 é o oceano. E esses triângulos depois são lugares, além dos oceanos, que são lugares míticos, onde, por exemplo, devia viver o Utanapishtim, que é o herói sobrevivente do dilúvio, ao qual os deuses deram para ele e para a mulher a imortalidade. Bom, essas especulações físicas, tá, elas se devem, nessa zona de convergência, a sábios de várias procedências, sendo notável que, pelo menos na tradição babilônica e na grega, eles sejam contados em 7. No caso da tradição babilônica, tá, são figuras míticas, né, o que se chama lá Apicalo, que em tempos imemoriais transmitiram à humanidade conhecimentos variados, como agricultura, pastoreio, escrita, construção de cidades, arte de governar. O primeiro desses sábios, chamando-se Oanes, que era um ser meio humano, meio peixe, que surgiu das águas do Golfo Pérsico, então, e depois de passar seus ensinamentos ali na Suméria, né, ele voltou para o mar. Bom, os sábios gregos são figuras menos míticas. Eles não são figuras míticas, eles são figuras históricas, tá? Em torno das quais se construiu uma fabulação, como Solo, como Tales, que tem habilidades variadas, mas cuja principal característica, conforme Platão, no Protágoras ainda, estava em lançar um dito digno do Logos, breve e conciso, como um habilíssimo lançador de dados, de modo que o interlocutor se mostrava nada melhor do que uma criança, tá? No Protágoras. A eles, então, se atribuem ditos famosos, tá? A principal coisa dos sábios. Como, né, o famosíssimo conhece-te a ti mesmo, que é atribuído a vários sábios, nada em excesso, tá? Que de tão famosos acabaram escritos
no templo de Apolo em Delfos. Bom, esses sábios humanos, eles se espalham pela zona de confluência aí do Mediterrâneo Oriental. O mais antigo deles, sendo o sumério Shuruppak, o último rei anterior ao dilúvio, a quem se atribui uma coleção de conselhos a seu filho Ziusudra, numa obra que o título em sumério devia ser Naqueles Dias, Naqueles Remotos Dias, que é datada nos séculos 29 e 28 a.C. É o primeiro texto literado que nós recebemos. E que começa ressaltando justamente sua atividade, esse texto que está aí. Naqueles dias, naqueles remotos dias, naquelas noites, naquelas distantes noites, naqueles anos, naqueles remotíssimos anos, naquele tempo o sábio que sabia falar destas palavras via na terra Shuruppak, e aí começa a coleção de conselhos. Essa chamada literatura sapiencial médio-oriental, que conta com exemplares também na Bíblia hebraica, compreende, conforme aqui um comentador, o Bolir, coleções mesopotâmicas de provérbios e preceitos morais, instruções, reflexões sobre o problema da Teodiceia e lamentos do sofredor justo, bem como fábulas e debates que são menos atestados, nesse caso, na literatura hebraica, mas que, inegavelmente, pertencem à mesma corrente de reflexão filosófica que é considerada característica da literatura sapiencial. Estou citando o Bolir, tá? Eu vou modernizar isso aqui em seguida. Então, por exemplo, na chamada epopeia antiga de Gilgamesh, tá? Que em Akkad se chamaria pelas primeiras palavras, que é proeminente entre reis, nós encontramos esses conselhos dados aí para Taberneira, que é uma figura divina ou semidivina, ao Gilgamesh, que é o rei que estava viajando em busca da imortalidade pelo temor da morte que a morte do amigo dele, o Enkidu, havia provocado. E ela diz isso aí: Gilgamesh, por onde vagueias, a vida que buscas não a encontrarás. Quando os deuses criaram o homem, a morte impuseram ao homem, a vida em suas mãos guardaram. Tu, Gilgamesh, repleto esteja teu ventre, dia e noite alegre-te tu, cada dia estima a alegria, dia e noite dança e diverte. Estejam tuas vestes limpas, a cabeça lavada com água estejas banhado. Repara na criança que segura tua mão, uma esposa alegre-se sempre em teu regaço. Esse é o fado da humanidade. Como vocês veem, trata-se de uma sabedoria extremamente prática, frequentemente aproximada do Carpe Diem, dos escritores clássicos, depois gregos e latinos, bem como do pessimismo do autor do Kohelet, o Eclesiastes hebraico, que de um modo muito próximo ensina isso que está no texto seguinte: vai, come com prazer o teu pão e bebe de coração leve o teu vinho, pois já agora Elohim acolheu tuas obras. Em todo o tempo sejam tuas vestes brancas e o perfume sobre tua cabeça nunca falte. Vê a vida como a mulher que amas, todos os dias de tua vida, névoa, nada, os quais te foram dados sob o sol, todos os teus dias, névoa, nada, pois esse é teu quinhão, no viver e no fazer, na fadiga do que faz sob o sol. Estou citando a tradução da Haroldo de Campos, que eu acho muito bonita. Bom, o Hesíodo, de certo, pertence a essa progênese aí de poetas sábios, os trabalhos dos dias sendo uma coleção de conceitos também sapienciais nessa linha, dirigidos ao seu irmão do poeta, incluindo termos enigmáticos. Eu não vou ler tudo isso que está aí no próximo texto, mas chamando só a atenção para o final, dizendo para o irmão: pois de fato já tínhamos dividido a herança e tu muitas outras coisas agarravas e levavas, prestando grandes honras aos reis, devoradores de presentes, que se dispõem a dar esse veredicto, ou seja, os reis subornáveis, todos não sabem quanto a metade é maior que o todo, nem quão grande proveito existe na malva e no açódero. No sentido de perceber a diversidade, nessa zona de confluência em que a sabedoria muito arcaica se apresenta, como observar que em Hesíodo, como também em Homero, não existe uma figura, existe, em Hesíodo e Homero,
Existe uma figura que não se encontra em nenhuma outra das culturas em contato nessa zona de convergência, sejam indo-europeias, sejam semíticas ou outras. A musa. Não que não haja composições poéticas de alguma forma inspiradas por deuses, mas não se encontra equivalente das musas enquanto divindades especializadas em ensinar os poetas, ou os aedos, como eles se chamavam nessa época. E isso é uma observação que eu estou tomando do Martin West, no livro sobre poesia e mitologia indo-europeia. Ele está falando das culturas indo-europeias, dos povos indo-europeus, mas não tem também nos outros. Isso, ao mesmo tempo que provê uma relação do sábio com a memória, já que as musas são filhas da memória de Zeus, né? Dá ao sábio uma especial liberdade, já que as musas, conforme elas próprias declaram a Hesíodo, elas sabem tanto quando querem proferir verdade, quanto também elas sabem dizer muitas mentiras semelhantes a fatos, ou seja, elas se movem tanto na esfera do verdadeiro quanto do verossímil. Num certo sentido, como a verdade da musa é uma verdade da memória, ela só pode ser múltipla, na própria medida que a memória também é. Bom, e do mesmo modo que só entre os gregos há musa, também só entre os gregos há filósofos, no sentido estrito. E quando se fala, né, como falou lá o Molière, a citação que eu fiz dele, que lá naqueles textos hebraicos e babilônicos, existem reflexões filosóficas, a propósito, e falou isso a propósito da literatura sapiencial, né, que é também um termo moderno para se apreciar desse conjunto. Isso deve ser entendido num sentido amplo, relacionado com os sábios. Eu preferia que ele falasse reflexões sapienciais, para não ter confusão. Eu acredito, né, que a questão que impõe o caráter dúbio do canto das musas acaba por erigir a verdade para os gregos como problema, como o problema, eu diria. Diferentemente de Hesíodo, a que parece não importar nessa indecidibilidade no discurso das musas, outros sábios passam a buscar diferentes meios de testar a validade dos discursos ditos verdadeiros, como fazem não só os filósofos, mas também várias outras categorias de intelectuais, como os historiadores, os médicos, etc. Eu vou tomar esse exemplo da medicina porque ele ajuda a entender certas coisas, né? Nas fontes, ajuda a entender as diferenças, tá? Estou interessado nisso. Nas fontes sumérias e acádias, a prática médica compreende diagnósticos, prognósticos, fabricação de medicamentos, geralmente compostos por vegetais, a indicação para os diferentes tipos de doença, incluindo a posologia, além da realização de intervenções cirúrgicas, etc. Mas lá não se conta com uma etiologia das doenças, né? Com a causa das doenças, e, em consequência, lá não tem prevenção, o que em grego se chama, né, uma dietética, tá? O que não traria doença, né? E que é uma palavra muito importante, dietética, tá? Porque a dietética é o modo de vida do filósofo. Né? Essa dieta é um modo de vida, não é só comida, não. Comida é uma das coisas, mas ela engloba tudo. A dietética é o modo de vida do monge, que é um modo de vida filosófico também, que está aí na sequência. Bom, isso implica que, para o pensamento lá mesopotâmico, né, a causa, a origem das doenças é atribuída justamente aos deuses ou a entidades malévolas, o que resulta, com relação ao seu tratamento, numa interação extremamente complexa entre o que seria a competência do médico propriamente dito, que sabe as ervas, etc., né? Em sumério se chama Azu e Acádio Assu, aliás, e o que seria a esfera do exorcista, né? Que seria um ástico ou então mashmacho. É importante, essas palavras são importantes, tá? Porque mashmacho é a principal palavra para designar sábio em acádio. Tá? E esse termo significa exorcista, que significa que ele é um médico também. Tá? Não tem uma especialidade. Mas significa que ele também é esse sábio que escreve, porque é um mashmacho, tá? O Sinlek e o Nini,
que se atribui à chamada epopeia de Gilgamesh Nova, né? Que é com ele que o abismo vive. Bom, as pessoas, inclusive, pela informação que a gente tinha, elas recorriam aos dois até simultaneamente, tá? Querendo alívio ou cura. Bom, então, compartilhando a experiência relativa a medicamentos e procedimentos, o que supõe aí uma memória acumulada, tá, na zona de convergência cultural, a medicina grega, ela enveredou por um percurso próprio, né? Isso já foi ressaltado pelo Comfort, né, no Princípio Sapiência, cuja característica mais destacável foi o desenvolvimento de uma etiologia, que tem em vista o corpo e as condições externas que o afetam, o que permite desenvolver, por seu turno, uma dietética, algo desconhecido nos tratados mesopotâmicos. Né? E, de uma certa forma, se nós pensarmos nos próprios e mais argumentos de Platão, né? O filósofo está também propondo uma dietética para a alma. Tá? Aquela história de não dá para curar dor de cabeça se não curar o corpo, não dá para curar o corpo se não curar a alma, que está em Platão. Né? O que eu desejo marcar com isso é como também nessa esfera, o que singulariza o desdobramento efetivado pelos gregos no saber compartilhado é justamente a pergunta apontada por Aristóteles, a pergunta pela causa. Isso que para Aristóteles fazia de Tales não mais um sábio, dentre outros, mas um filósofo. Não que o pensamento etiológico esteja ausente em outros pontos da zona de convergência cultural em questão, mas encontra-se de um modo implícito nos mitos, como também, nós chamamos em mito lá, né, transportando a palavra grega, como também está nos mitos aí ditos propriamente pelos poetas gregos. Então, por exemplo, o poema acádio, que se intitula, né, Alcurnubu, que é a terra dos mortos, Alcurnubu, terra sem retorno, e que é conhecido modernamente como descida de estar ao mundo dos mortos, ele supõe uma etiologia sobre o ciclo da Terra, dizendo que a descida de estar ao mundo dos mortos e depois sua substituição pelo marido dela, moça, né, o Dúmos, isso está relacionado com o ciclo de fertilidade ou infertilidade na Terra todo ano, e também com a instituição das festas anuais em honra dos mortos. Alguma coisa paralela ao que nós encontramos no hino homérico a Deméter. Mas, assim como não é a etiologia simplesmente que distingue o filósofo, mas tomar a aitia, ou seja, a causa, como questão, colocá-la no centro do esforço de pensamento, é isso que o distingue. Mas eu quero que preste atenção, tá? Se Tales, a partir disso, é o primeiro dos filósofos para Aristóteles, porque ele perguntou pela causa material, e supôs que essa causa fosse a água, o que conduziu, né, rapidamente a outras propostas ali na Jônia mesmo, talvez mais elaboradas, como o Ápeiron, né, do Anaximandro, que não está lidando mais com os elementos, mas com aquilo de onde os elementos procederiam. É essa pergunta sobre a causa, para Aristóteles, que faz com que Tales seja o arquegos dos que filosofam. Mas para Platão, parece que isso, perguntar pela causa, não basta, pois para que ele transferisse da categoria de um dos sábios para o primeiro dos filósofos, transferisse Tales da categoria de um dos sábios para o primeiro dos filósofos, ele teve necessidade de lançar Tales no poço e de confrontá-lo com a argúcia, a serva Trácia, que não deixa de lançar ao Tales, ao rosto do Tales, um aforisma que não fica devendo nada àqueles que, como disse Platão, né, aqueles sábios que costumavam desconcertar os interlocutores, fazendo com que os interlocutores parecessem crianças. Quando ela chega e diz para Tales, né, cuidando de saber o que há no céu, você esquece, Tales, o que está diante dos seus pés? Noutros termos, né, a queda de Tales é tão indispensável para a constituição do filósofo, porque tira seu horizonte de apenas algum tipo de curiosidade intelectual, ou de alguma habilidade, para configurar um modo de vida em que a topia do fundo do poço é funcional e fundamental. Ao mesmo tempo,
né, ao mesmo tempo em que o que faz a serva é confrontar o filósofo consigo mesmo, propondo-lhe uma pergunta cuja resposta pode ser tida como a própria história da filosofia, as reticências depois de Platão. Eu vou terminar citando aqui as palavras do Gustavo Lético. O Gustavo foi meu aluno, ele está escrevendo e fazendo coisas muito interessantes. Nesse artigo que está citado aí, né, que chama Tales Caiu no Poço, e ele que está citando o comentário do Gadamer, quando ele conclui assim: ela, a serva, o importante nessa história, tá, é que ela, a serva, iniciou um diálogo. A filosofia não nasce da observação de Tales das estrelas, nem do seu rigor metodológico. Ela também não nasce do riso da serva Trácia simplesmente. Ela nasce porque há pessoas se perguntando por quê. E ela se desenvolve no encontro dessas pessoas e suas perguntas. Mesmo que ela, a serva, esteja enganada a respeito do que aconteceu, como pensa o Gadamer, né? Antes de encontrar o que aconteceu, antes de encontrar aquela situação bizarra, um velho dentro de um poço, o que importa é que se iniciou uma conversa que tenderá, de alguma maneira, a algum tipo de verdade. Obrigado. Assim, essa brilhante conferência. Agradecer à professora Anastácia por ter convidado o Jacinto para vir aqui. E lembrar o que eu não falei no início, porque eu perguntei para o Jacinto o que eu falo a respeito. Ele disse: a formação não era professor de grego. Mas Jacinto é autor de vários livros, né, romances e livros mais técnicos, eu posso dizer assim, ligados à antiguidade, como, por exemplo, a Antiga Musa, a Teologia da Ficção, é de 2005, né? Mas foi reeditado numa outra edição, que a gente até usou numa disciplina, né? E a tradução da Epopeia de Gilgamesh. E essa foi lançada há pouquíssimo tempo atrás, né? 2017. Saiu em 2017. Saiu em 2017. Então, só citando esses dois exemplos para ver como ele transita por todos esses mundos também, dos quais ele falou. E assim, se vocês me permitem, eu gostaria de agradecer pelos, digamos assim, toques para descolonizar nosso pensamento, né, as questões de gênero e essa relação com o Oriente, né, esse cruzamento de culturas, de línguas, etc., que muitas vezes é esquecido, né, pelos nossos manuais, pelos nossos artigos, ainda numa tendência meio de início do vídeo. Então, feitas essas observações, eu abro espaço para perguntas, comentários. Edrize, por favor, Vitor, também. Vamos começar pela Edrize. Eu estou bastante... Vou tirar isso aqui. E eu viajei e esqueci de trazer meu marido. Então eu vou ter que chegar perto de quem me perguntou alguma coisa. Ninguém fica constrangido, estou só indo perto para escutar. Eles podem levar o microfone. Eu volto aqui para pegar o microfone. Eu só poderia vir aqui perguntar, né? Não? Bem, a minha pergunta digamos, é instigadora de um debate. Essa questão orientalizante no estudo das origens do pensamento grego já vem de algum tempo, cabendo, por exemplo, destacar o papel do professor Walter Burkett no aprofundamento dessas questões. E, no entanto, apesar de tanta seriedade, tanto do professor Burkett, como pessoas como o professor Bernabé, que já esteve várias vezes entre nós, aqui no Brasil isso ainda parece um discurso muito remoto. Então, a minha pergunta seria, na sua experiência, o que há com o Brasil que ainda continua apegado com essa história do milagre grego? Vou fazer uma avaliação do que aconteceu no século XX, né? Quer dizer, desde que... Nós temos várias coisas, eu acho, nesse problema aí de considerar a zona de convergência cultural
e os gregos também dentro dessa zona, e o primeiro começa logo com as primeiras publicações daqueles textos mesopotâmicos. Porque as relações... Eu vou pular de lá? Não, deixa. Porque foram feitas analogias muito cedo e muito apressadas. Então, por exemplo, quando se publica pela primeira vez, né, o que tinham achado da chamada epopeia de Gilgamesh, o nome daquilo foi em alemão, né, foi publicado por um alemão, das Nimrod Epos. Eu acho isso muito sintomático, porque as duas referências que se tinham, que era a Bíblia e os gregos, elas foram levadas para esse nome. Nimrod é o Nimrod da Bíblia, e quando se põe essa, está dizendo que aquilo é epopeia. Quando aquilo não podia ser epopeia. A epopeia é um gênero grego. Então aí houve uma coisa de ir muito depressa fazendo os paralelos. Várias pessoas, quer dizer, o exílio do Oriente Médio, né, do Alto, depois as coisas do Burke, com a Revolução Orientalizante, etc, etc. E em 99, né, uma conclusão disso que é o livro do Oeste, né, a face leste, né, do Élico. Eu acho, tá, com relação a vários desses paralelos, eu acho que eles são paralelos, mas eu acho que se vai muito depressa, como se aquilo tivesse relação, e as coisas sendo muito mais complicadas. E o cuidado que a gente deve ter, tá? Ainda está no livro do Oeste, e isso foi uma coisa do Burke, que buscou numa pessoa lá um artigo de começo do século XX, a ideia de que o começo da Odisseia era muito parecido com o começo da epopeia de Gilgamesh, porque o nome de Ulisses só aparece no verso 26 e o nome do Gilgamesh só aparece no verso 24. Isso é porque não se conhecia a epopeia de Gilgamesh. Depois de descobrir mais tabuinhas, o nome do Gilgamesh aparece no verso 2. Então o argumento que o Oeste está dando foi o apressado. Eu acho que nós precisamos de ter muito mais prudência, considerando que tem sim essa convergência cultural e as trocas estão acontecendo, tem a mestiçagem, tem o híbrido, tem tudo lá, mas agora, né, depois de todos os paralelos que foram levantados, a gente tentar, no mínimo, dar uma organização espacial e temporal para essas coisas. Porque minimamente saber assim, quando é que está documentada tal ideia? Eu vou dar um exemplo, tá? Um exemplo bem assim. É claro que é muito parecido, né, tudo isso. Todo o imaginário sobre a morte que está nessa zona, né, de convergência. E o Hades parece com o Pur, com a Hércia, no mundo dos mortos lá oriental. Sobra a psique de Homero, parece com o Etemo, que é o espectro que sobra lá na Mesopotâmia, na Babilônia. Tem essa coisa mais complicada, tá? Que as pessoas... É um rio. Aí eu já acho que começa mais complicado. Pensando que é igual o rio que os mortos na Grécia atravessam, que é uma coisa documentada na Grécia muito tardiamente, é a primeira vez que aparece, está nas Rãs do Aristófanes, só no século V. Então não é uma ideia grega documentada lá atrás. Não tem rio na Odisseia. Né? Na Odisseia tem duas visões do mundo dos mortos. A primeira parece muito com aquilo, mas a segunda é aquele jardim de Asfógalos, né? Que tem uma coisa que é diferente. E isso já mostra, tá, que as tradições elas são variadas. E a gente não deve perder a perspectiva da diversidade, que eu acho que é aí que está a riqueza. E não de pensar que tudo é uma coisa só.
Bom, agora aí aparece, aí vem o problema do barqueiro. E na tradição indo-europeia, tá? Segundo o Oeste, né, em várias línguas se identifica lá palavras ou nomes de personagens que seriam esses barqueiros dos mortos. Então, tem lá em línguas nórdicas, tem em línguas germânicas, tem no hitita. Bom, aí seria o Caronte grego, né? Nós temos um único texto acádio, que é do século VII, que é uma visão que um príncipe tem no mundo dos mortos, em que ele fala de um barqueiro e dá um nome para ele. Tá? Fala do rio, que é um rubor, e o barqueiro. Nesse caso, o indício aponta para uma tradição indo-europeia que seria antes da separação das línguas, muito mais antiga que a tradição do Oriente Médio. Então, a minha pergunta, e eu estou falando da gente aplicar um mínimo de cronologia, a minha pergunta é se isso não passou daqueles povos indo-europeus para os povos babilônicos, tá? E não o contrário. Agora, é importante nessa coisa também, né, a gente pensar que tem várias concepções sobre o mundo dos mortos. Né? Tem uma concepção, tá, que eu não sei quando ela se formou, porque a gente encontra naqueles textos dos sumérios, que ele está ali, que ela vai continuando, de pensar que a existência humana, eu estou aqui pesando as palavras para ter mal entendido. A existência humana comporta dois estados, um estado de vida vivo que vai do nascimento até a morte, e um estado de morto que vai da morte até para sempre, indefinido. Esse não tem limite, um é limitado, um é ilimitado. O estado de vida supõe uma corporalidade plena, o estado de morto supõe uma corporalidade depreciada, que é o espectro. Tá? Então, isso tem uma explicação no poema babilônico, né, que é o Atracis, quando os deuses fazem a humanidade, eles matam o deus que foi chefe da revolta, mistura a carne e o sangue. E aí o poema diz que como esse deus tem temo, é por isso que o homem tem etemo, é um jogo de palavras que elas não estão relacionadas, tá? Mas o temo significa inteligência, a gente poderia traduzir como personalidade, alguma coisa assim, ou de um jeito mais amplo, propriedade. E isso é uma coisa muito importante, porque não basta o morto continuar a ter o estado de morto, que é um estado de existência. Nesse caso, né, nesses casos, nessa concepção, o morto mantém sua propriedade, ele continua sendo aquilo que ele é. Tá? Então ele não dissolve numa coisa qualquer. Agora, nesse mesmo espaço, né, existe, por exemplo, uma coisa que é muito discutida, a ideia de que morreu, acabou. A vida é isso que está aqui. Né? Que é uma ideia, pelo menos, de uma determinada época ou de determinadas correntes da tradição hebraica, tá? Que é muito pobre em dizer o que acontece depois da morte. Aliás, praticamente não está interessado. Quando aparece falando do Sheol, aquilo poderia ser interpretado como túmulo, não quer dizer que não está pegando imagens do Pur, da Éxito, desses outros mundos do morto mesopotâmicos e trazendo para o Sheol, mas está tendo um interesse pouquíssimo em dizer que não tem uma escatologia assim. Bom, aí a gente ainda tem outra, né? Que circula ali, embora essa outra, eu acho que ela é meio marginal ali naquela zona de convergência, que é a ideia da metempsicose. Né? E na Grécia ela é recente, né? Ela está na Índia, mas a Índia não está propriamente na zona de convergência, ela está na margem, né? Então alguma coisa chega. Ela às vezes aparece lá na Trácia, nas histórias dos Álmux, etc, etc. Estou dando esse exemplo para a gente ver que os paralelos, e eu diria que os paralelos já foram levantados, não vai achar mais paralelo de tanto que se fez isso, mas é preciso de ter precaução e é preciso avançar agora, além dos paralelos, para a gente ter a compreensão desses fenômenos como eles acontecem. Que tem sim a convergência, mas não tem a perda das identidades. Então o que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte:
Não tem um milagre grego dizendo que os gregos inventaram tudo. Mas os gregos inventaram sim alguma coisa. Como a filosofia, como a medicina grega. Não quer dizer que ela não tem relação com aquilo. Mas isso não está lá. O filósofo é uma figura grega, como a musa é uma figura grega. É a dosagem que eu acho importante fazer, para a gente não perder, eu vou repetir, tá? O que existe mais de interessante em mestiçagem cultural, que é diversidade. A diversidade que é a riqueza de uma zona que tem várias culturas em relação. Eu tenho que ir lá. Quer vir aqui? Ah, deixa eu beber. Não, eu vou. É possível interpretar o filósofo como resultado de condições materiais e culturais específicas de determinada época histórica, no sentido de, se Tales foi filósofo, explicar ele buraco, seria Platão um filósofo se não fosse sobrinho de um tirano e se não pertencesse a uma classe social escravista? A pergunta desse jeito, né? Não seria um filósofo? É complicada, mas agora é claro que todo mundo está nas condições do seu tempo. E é claro que na Grécia, né? E essa coisa da interpretação da serva, ela passa por isso, né? Quem se ocupava da filosofia, quem podia se entregar ao ócio, ou então que optava por um tipo de vida marginal com relação, como os cínicos, por exemplo, né? que digamos que é a radicalização da atopia do filósofo. Os cínicos, procedendo também de Sócrates, né? Eles radicalizam esse lado da estranheza que o filósofo tem, aliás, ele provocando, para provocar justamente as pessoas. Agora, isso não justifica, né? Nem nenhum dos casos, né? Simplesmente as circunstâncias que estão lá. Eu diria o seguinte, tá? O que impacta Platão, ele tem toda a sua origem social boa, etc. Mas se a gente for pensar no que impacta Platão, é a condenação de Sócrates, né? Quer dizer, pensando o seguinte, né? Do ponto de vista formal, o processo foi normalíssimo. Não teve nada que fugisse ali da normalidade da Atenas democrática. Então, isso levanta a pergunta que ele está praticamente buscando nos diálogos todos, né? Inclusive quando ele está pensando em termos de política na República, né? Afinal de contas, que polis é essa que condena à morte o melhor dos cidadãos? Eu acho que esse tipo de problema, e que diz problema, se eu fosse pensar, aí agora eu estou elucubrando, simplesmente eu estou pensando nas cartas, não sei se elas são verdadeiras. Quer dizer, isso é um problema que diz respeito a ele também. A filosofia tem que impactar o filósofo. Ela não pode ser só uma coisa teórica. Cair no poço é meio isso, né? É a expressão de quanto a filosofia impacta o filósofo. Tá? Ela não sendo só uma coisa de construção teórica. Que, aliás, né, no correr do tempo, ela vai cada vez mais deixar de perder esse desenho, né, de que é necessário ter uma ontologia, uma física, uma lógica, etc. Na época romana já, né, ali, pela zona de convergência cultural, que enfim
tinha virado uma entidade, um ambiente político como Alexandre. A gente não pensa isso, né? O Alexandre, na verdade, deu um contorno político para aquilo que já era um contorno cultural. Aí nós encontramos, né, muitos túmulos com o nome da pessoa, fulano de tal, filósofo. Filósofo é alguém que teve uma vida virtuosa. Não é filósofo disso daqui. Às vezes tem um casal, né? Fulano e ciclano, né? Filósofos. Um casal de filósofos. Então, essa coisa dessa prática, né? Ela passa a identificar a filosofia. Por isso que é interessante a opção de Platão, né? Porque se nós perguntarmos para Platão o que é um filósofo, perguntar para Platão para os diálogos dele, perguntar para Platão, perguntar para os diálogos. O que é um filósofo, a resposta vai ser Sócrates. Ele está apresentando para a gente uma personagem. Né? E aí é muito mais essa personagem, né, naquela forma ele é um cidadão, ele é escravo, ele é um cidadão, mas ele não é rico, tem aquelas coisas como Platão pintou Sócrates. Quer dizer, a filosofia, nesse caso, ela é uma espécie de biografia. Eu acho isso interessante pelo seguinte, tá? A problematização que Platão faz com relação à diegese, a diegesis, que seria o relato, né? Me dá a impressão, porque diegeista, que seria narrar, acho melhor relatar, que é mais dele. E aí os dois autores que isso mais aparece até o século V são Xenofonte e Platão. E, curiosamente, nos textos que são relativos a Sócrates. Então, contar quem Sócrates foi, que é o sentido da diégese, é uma coisa muito essencial para a constituição disso que Platão se chama de filosofia. Mesmo que ali tenha uma série de discussões, etc., não estou negando nada disso, né? Ali já está indicado que a filosofia é um modo de vida. Como ela sempre foi na Grécia. Não sei se para todos. Bom, isso são ideias. De alguém que sobre isso não é filósofo. Muito obrigada. Quem vai cair no poço são vocês. Nós vamos cair no poço do café agora.